O soldado que sobreviveu a 3 execuções. Em meio ao silêncio de um campo encharcado pela madrugada, um único soldado respira como se cada sopro fosse seu último, mas ainda assim se mantém de pé, desafiando o destino que já havia lhe sido imposto 3 vezes. À sua volta, o mundo parece suspenso, como se até a própria história aguardasse para compreender como alguém poderia sobreviver ao que era, por definição, impossível. A névoa rasteira cobre o solo, criando uma fronteira imprecisa entre vida e morte, onde esse homem já havia sido lançado mais de uma vez. O som distante de botas e ordens ecoa na memória dele, rompendo a quietude do presente como lembranças que insistem em não desaparecer. Cada passo, cada comando, cada tiro disparado ressoa dentro de sua mente como ecos fantasmas de um destino que fracassou em consumá-lo. Mas ali, naquela respiração irregular e teimosa, existe a primeira pista do mistério. Algo extraordinário o manteve vivo, mesmo quando o próprio mundo declarou o contrário. A primeira execução ocorreu num pátio úmido, sob o olhar impassível de oficiais que não tinham dúvidas sobre o desfecho daquela manhã. O soldado, amarrado a um poste gasto pelo tempo, observava o céu nublado com a estranha serenidade de quem já aceitara seu fim. Os rifles foram erguidos, alinhados com precisão matemática, e o ar se encheu com a tensão de instantes que duram mais do que deveriam. Então veio o comando, firme e direto, quebrando o silêncio como um golpe de martelo sobre metal frio. O estampido coletivo ecoou pelo pátio, um som seco e definitivo, marcado por um clarão breve que iluminou rostos imóveis. Quando a fumaça se dissipou, o improvável aconteceu. O soldado estava caído, mas vivo, respirando fraco, como uma fagulha que insiste em permanecer acesa. Confusos, os oficiais ordenaram que verificassem seu corpo, buscando qualquer sinal que explicasse aquela resistência improvável ao destino traçado. A constatação foi desconcertante. Os projéteis haviam passado raspando, desviando de órgãos vitais como se conduzidos por uma mão invisível. Diante disso, decidiram que o erro não se repetiria, e uma segunda execução foi preparada com redobrada cautela. Desta vez, o soldado foi levado ao limite de um bosque escuro, onde a luz mal penetrava entre as copas espessas das árvores. O cheiro de terra molhada preenchia o ar, criando uma atmosfera densa que parecia conspirar contra qualquer chance de escapatória. Novamente, o pelotão se posicionou, ergueu os rifles e aguardou o comando final, acreditando que agora nada poderia salvá-lo do desfecho inevitável. O comando ecoou entre as árvores e a sinfonia dos disparos rompeu a quietude do bosque como uma lâmina cortando um véu de sombras densas. O corpo do soldado tombou entre as folhas úmidas, enquanto o cheiro da pólvora se misturava ao perfume terroso da floresta recém-banhada pela chuva. Quando os soldados se aproximaram, encontraram-no milagrosamente vivo outra vez, seu peito subindo e descendo num ritmo frágil e insistente. Era como se a própria escuridão do bosque tivesse absorvido parte da violência, desviando o destino mais uma vez para longe dele. Espantados, os oficiais decidiram que não poderia haver uma terceira falha. Uma nova execução seria feita com precisão absoluta e testemunhas adicionais. O soldado foi transferido para uma clareira aberta, onde não havia sombras, nem estruturas, nem qualquer possibilidade de engano ou interferência invisível. Ali, sob a luz fria de um amanhecer metálico, ele parecia mais vulnerável do que nunca, exposto como um ponto solitário em um tabuleiro sem abrigo. O pelotão alinhado formava uma fileira impecável, e cada rifle era ajustado individualmente, como se calibrado para encerrar qualquer possibilidade de sobrevivência. A respiração dele era lenta, quase imperceptível, mas carregada de uma quietude enigmática, como se estivesse ciente de algo que ninguém mais compreendia. O oficial levantou a mão para o alto, preparando o comando final. E por um breve segundo, o tempo pareceu parar, suspenso numa hesitação silenciosa. Quando a mão desceu, o mundo foi engolido novamente pela explosão ordenada dos tiros, um coro ensurdecedor que marcou aquele momento como definitivo. Desta vez, não houve movimento algum após o disparo, e os soldados se aproximaram certos de que o enigma havia chegado ao fim. No entanto, ao examinarem o corpo, perceberam um detalhe inquietante. Ainda havia um sopro,
fraco como uma brasa escondida entre cinzas, mas real. O soldado havia sobrevivido novamente, desafiando pela terceira vez a lógica, as armas, os cálculos e até mesmo as certezas de quem presenciava a cena. Médicos foram chamados às pressas, buscando compreender como alguém poderia resistir a ferimentos que, por qualquer padrão militar, seriam letais. O diagnóstico trouxe mais perguntas do que respostas. Os projéteis haviam atingido regiões que evitaram os órgãos vitais por milímetros improváveis. Era como se uma coincidência absurda estivesse sendo repetida com precisão, criando um padrão invisível entre vida e morte. A história dele começou a circular entre batalhões, ganhando contornos de lenda viva. Um homem marcado para morrer que simplesmente não obedecia à sentença. Com o tempo, oficiais de alta patente decidiram interrogá-lo, acreditando que talvez houvesse algum segredo, alguma técnica desconhecida que explicasse seu improvável destino. Sentado diante deles, o soldado falava pouco. Suas respostas eram curtas, mas carregadas de um peso silencioso que deixava a todos desconfortáveis. Não havia arrogância, tampouco medo. Apenas a serenidade de quem caminhou 3 vezes pela fronteira da morte e encontrou algo que ninguém mais viu. Os oficiais analisavam relatórios, estudavam distâncias, revisavam armas, buscando falhas que simplesmente não existiam nos registros. Cada documento confirmava o mesmo padrão: tiros precisos, execução correta, nenhum erro humano, nenhum defeito aparente. Era como se a estatística tivesse sido quebrada, como se o próprio conceito de probabilidade tivesse sido reescrito ao redor daquele soldado silencioso. À medida que a notícia se espalhava, médicos militares, estudiosos e até estrategistas de guerra começaram a examinar seus batimentos, reflexos e resistência física. Ele se tornara, sem querer, um enigma vivo, um estudo ambulante sobre o improvável, analisado como se escondesse um mecanismo invisível dentro de si. Os exames mostravam um corpo comum, sem anomalias, sem qualquer sinal de vantagem biológica que pudesse justificar sua sobrevivência tripla. Ainda assim, havia algo na expressão dele, um olhar distante que parecia carregar cicatrizes silenciosas de cada momento em que encarou o fim. Era como se soubesse que sua história não era um milagre, mas parte de um fio narrativo maior, algo que ultrapassava explicações simples. Enquanto isso, oficiais debatiam se sua sobrevivência era um sinal, um presságio, ou apenas ironia cruel que o destino insistia em repetir. Alguns soldados começaram a procurá-lo em silêncio, buscando inspiração, acreditando que alguém capaz de desafiar a morte possuía algo digno de ser aprendido. Outros, temendo a estranheza dos acontecimentos, evitavam cruzar seu caminho, como se um mistério tão profundo pudesse ser contagioso. Ele caminhava entre eles como um fantasma vivo, presente e ausente ao mesmo tempo, carregando marcas que eram invisíveis a olho nu. Nunca buscou reconhecimento. Tampouco tentou entender a razão por trás de suas 3 sobrevivências consecutivas. Era como se aceitasse a imprevisibilidade da vida, com uma naturalidade que deixava todos ao redor ainda mais perplexos. E assim, a história que antes era apenas rumor começou a ganhar contornos de mito, ultrapassando fronteiras, uniformes e até as épocas. Com o avanço dos meses, historiadores começaram a registrar seu caso, não como um relatório militar, mas como um fenômeno que parecia desafiar as leis naturais. Arquivos foram consultados, especialistas debateram teorias improváveis, e cada detalhe de suas execuções passou a ser analisado com precisão cirúrgica. A cada nova descoberta, surgia uma camada adicional de mistério, como se sua trajetória estivesse envolta por um véu que ninguém conseguia atravessar. Alguns acreditavam que sua sobrevivência era obra de coincidências extraordinárias. Outros sugeriam que havia algo mais profundo, quase intangível. Entre conjecturas e incertezas, o soldado permanecia em silêncio, observando tudo com a distância de quem já havia compreendido algo que os demais não alcançavam. 295, 300. Era como se carregasse uma resposta oculta, não em palavras, mas na própria forma calma e serena com que existia após 3 encontros com a morte.
Com o passar do tempo, ele foi afastado das frentes de batalha, considerado um símbolo, um caso isolado que precisava ser preservado da própria guerra. A vida, longe do combate, permitiu que recuperasse lentamente a força física, enquanto cicatrizes invisíveis permaneciam marcadas em seu olhar. Aos poucos, voltou a caminhar pelos corredores militares, onde sua presença ainda despertava respeito, curiosidade e um certo desconforto silencioso. Cada passo seu parecia carregar o peso das 3 tentativas de execução, como se ele próprio fosse um lembrete vivo do improvável. Alguns soldados comentavam baixinho que ele não era apenas um sobrevivente, mas uma anomalia estatística tão rara que parecia ficção. Outros acreditavam que havia algo espiritual, uma proteção invisível que o acompanhava e o mantinha além das probabilidades humanas. Enquanto teorias se multiplicavam, o soldado mantinha-se alheio às discussões, vivendo com a simplicidade de quem não busca explicações para o inexplicável. Suas memórias das execuções não eram heróicas nem gloriosas, eram fragmentos silenciosos, guardados em um canto profundo da mente. Ele lembrava dos sons, das vozes e do vento frio que tocava sua pele antes de cada disparo, como um ritual repetido pelo destino. Lembrava do instante exato em que o mundo parecia desaparecer, ficando apenas o eco distante de um tiro que mudaria tudo. Lembrava também do retorno, lento, quase doloroso, ao som da própria respiração, como se emergisse de um abismo invisível. Essas lembranças moldaram seu silêncio, transformando-o num homem que carregava mais perguntas do que respostas, mesmo para si mesmo. Com o tempo, estudiosos passaram a considerar que sua história não era apenas um caso isolado, mas um lembrete profundo sobre a fragilidade e a imprevisibilidade da existência humana. Artigos começaram a surgir, explorando cada detalhe das execuções, dos ângulos dos tiros, às condições climáticas de cada tentativa. A análise minuciosa revelava apenas o óbvio. Nada explicava de forma convincente como ele continuou respirando após 3 sentenças fatais. Era como se a própria guerra, em toda sua brutalidade, tivesse falhado em apagar aquele soldado que insistia em permanecer entre os vivos. A cada novo registro histórico, seu nome ganhava um contorno mais mítico, uma sombra de grandeza silenciosa que ele jamais buscou. Para muitos, ele se transformou num símbolo de resistência involuntária, um eco distante do que significa sobreviver ao impossível. Com o fim da guerra, sua figura foi gradualmente envolvida pelo manto do esquecimento, enquanto o mundo tentava reconstruir suas ruínas. Ele se reintegrou à vida civil com a mesma simplicidade de antes, carregando consigo apenas as memórias que ninguém mais poderia entender. Seus dias passaram a ser marcados por caminhadas lentas, gestos suaves e uma calma que parecia mais profunda do que qualquer palavra. Alguns poucos que o reconheceram tentaram perguntar como ele havia sobrevivido, mas ele sempre respondia com um silêncio que dizia muito mais. Era como se quisesse preservar o mistério, não por vaidade, mas por compreender que algumas histórias existem para permanecerem incompletas. E assim, ele seguiu vivendo. Como um homem comum que carregava consigo um passado extraordinário, envolto em sombras e coincidências impossíveis. Décadas depois, pesquisadores redescobriram seus arquivos e sua história voltou a emergir, reacendendo o fascínio pelo soldado impossível de ser executado. Documentários começaram a explorar seu caso, descrevendo-o como um dos eventos mais enigmáticos registrados nos tempos de guerra. Cada nova investigação buscava aquele ponto oculto que pudesse revelar uma lógica escondida por trás de sua tripla sobrevivência. No entanto, quanto mais se buscava respostas, mais evidente se tornava que talvez elas nunca tivessem existido de fato. A força de sua história estava justamente na ausência de explicação, na fronteira invisível entre destino e acaso. E por isso, sua trajetória passou a ser contada não como um triunfo, mas como um retrato silencioso da imprevisibilidade humana. Com novos pesquisadores revisitando seu caso, documentos antes esquecidos voltaram à luz, revelando detalhes que só aumentavam o enigma em torno de sua vida. Relatórios médicos,
registros militares e depoimentos de testemunhas confirmavam sempre o mesmo padrão. Nada justificava sua permanência entre os vivos. Era como se sua história tivesse sido escrita à margem das probabilidades, numa linha tênue onde a morte falha e a vida insiste. Cada documento analisado reforçava a sensação de que sua sobrevivência não era apenas improvável, era quase antinatural em sua precisão. Mesmo assim, a frieza dos registros não conseguia capturar a profundidade humana daquele homem silencioso que desafiou 3 execuções. E talvez fosse exatamente isso que mantinha seu caso tão fascinante. Uma história real que ecoava como uma lenda. A história ganhou novo fôlego quando estudiosos de diversas áreas começaram a analisá-la sob perspectivas distintas, buscando um ponto de convergência. Estatísticos calcularam probabilidades ínfimas, quase ridículas, de alguém escapar de 3 sentenças de morte tão diretas. Médicos revisitaram laudos e descartaram erros, técnicos reforçando que nenhuma falha humana ou mecânica poderia justificar o ocorrido. Historiadores tentaram contextualizar sua trajetória no caos da guerra, mas mesmo isso não explicava como cada tiro falhou no instante exato. Filósofos viram em sua história um reflexo sobre destino e acaso, discutindo se a sobrevivência dele era pura sorte ou algo mais profundo. E assim, sua figura se tornou objeto de debate interdisciplinar, uma ponte entre o factual e o enigmático. Com o passar das décadas, a imagem desse soldado passou a simbolizar mais do que um episódio militar. Tornou-se um espelho sobre a própria fragilidade humana. Sua resistência improvável lembrava que o mundo é repleto de eventos que escapam às explicações lógicas, mesmo quando tudo parece calculado. Em cada relato preservado, surgia a mesma sensação silenciosa de que sua história ultrapassava o limite do compreensível. Não era um herói, tampouco um símbolo de guerra. Era apenas um homem comum atravessado por circunstâncias extraordinárias. E é justamente essa simplicidade que transformou sua saga em algo tão poderoso, tão marcante, tão impossível de ignorar. A sobrevivência dele, repetida 3 vezes, parecia mais uma parábola do que um registro bélico, mas era, acima de tudo, realidade documentada. À medida que novos pesquisadores redescobriam sua trajetória, o mistério ganhava contornos ainda mais profundos, como se cada detalhe revelado deixasse outro ainda mais oculto. Em arquivos envelhecidos, encontraram depoimentos de soldados que afirmavam ter visto seu corpo inerte, apenas para testemunhar momentos depois um retorno brando à consciência. Esses relatos, escritos à mão, carregavam o peso da incredulidade de homens acostumados com a brutalidade da guerra, mas incapazes de explicar aquele fenômeno. Alguns registraram que, ao se aproximarem dele após as execuções, sentiam uma estranha calma, quase como se aquela cena desafiasse o próprio caos do campo de batalha. Nenhum deles soube descrever exatamente o que viram, mas todos concordavam na mesma sensação. A morte parecia hesitar diante daquele homem. E essa hesitação, registrada em múltiplas versões, apenas reforçava o mito crescente que se formava em torno de sua figura. Com o tempo, escritores passaram a usar sua história como metáfora, descrevendo-o como alguém que caminhou à beira do abismo e retornou 3 vezes. O soldado, contudo, jamais buscou esse tipo de interpretação, vivendo distante das narrativas que tentavam explicar sua existência improvável. Sua simplicidade contrastava profundamente com a complexidade das análises e teorias que surgiam ao redor de seu nome. Era como se ele próprio fosse a prova de que algumas histórias não acontecem para serem explicadas, mas para serem observadas. E nessa observação surgia um silêncio profundo, um convite para refletir sobre os limites entre destino, acaso e sobrevivência. Um silêncio que parecia tão marcante quanto os tiros que um dia tentaram determinar seu fim. Com o passar das décadas, seu nome foi gradualmente transformado em referência para estudos sobre coincidências extremas e resiliência humana. Pesquisadores modernos passaram a revisitar seu caso com tecnologias avançadas, tentando recriar cenários e analisar probabilidades com precisão milimétrica. As simulações, entretanto,
sempre chegavam à mesma conclusão desconfortável. A sobrevivência dele era virtualmente impossível. Ainda assim, ali estavam os registros, inquestionáveis, testemunhando algo que ocorreu apesar de toda a improbabilidade estatística. Era como se o universo tivesse permitido uma exceção rara, tão singular, que se tornou uma janela para questionar tudo o que consideramos previsível. E através dessa janela, sua história continuava a atravessar gerações, reacendendo o mesmo fascínio de quando foi registrada pela primeira vez. À medida que sua história atravessava eras, cineastas e documentaristas passaram a enxergar nele não apenas um soldado, mas um símbolo vivo do impossível. Produções buscavam recriar seus últimos instantes antes de cada disparo, tentando capturar aquela tensão silenciosa que antecede o inevitável. Ainda assim, nenhuma dramatização conseguia reproduzir a estranheza pura registrada nos relatos originais, tão diretos e tão desconcertantes. Era como se o verdadeiro impacto da história estivesse justamente na simplicidade com que os fatos foram documentados. Não havia exagero, nem mito construído ao redor. Apenas palavras secas, descrevendo algo que não deveria ter acontecido. E essa sobriedade tornava tudo ainda mais fascinante, como se a realidade insistisse em ser mais extraordinária do que qualquer ficção. Conforme seu caso voltava ao debate público, museus militares passaram a exibir trechos de sua trajetória, acompanhados de fotos antigas e registros oficiais. Visitantes observavam aqueles documentos com a mesma sensação de quem encara um enigma histórico impossível de ser decifrado. Ao lerem as datas, assinaturas e depoimentos, percebiam que não estavam diante de uma lenda, mas de algo registrado de forma meticulosa. E era nesse contraste entre simplicidade documental e profundidade do mistério que surgia o verdadeiro impacto da história. Muitos deixavam a exposição com a sensação de que estavam levando consigo uma pergunta que não sabia ser respondida. Uma pergunta que ecoava sobre sorte, destino e as margens invisíveis em que a vida ocasionalmente se apoia. Com o passar das gerações, o soldado tornou-se uma figura quase abstrata. Um ponto luminoso na vasta escuridão de eventos inexplicáveis da história humana. Sua trajetória escapa ao heroísmo tradicional, mas ainda assim inspira, intriga e provoca reflexões profundas sobre tudo que não compreendemos. Ele não era um prodígio militar, nem alguém que buscava glória. Era simplesmente um homem comum lançado em circunstâncias extraordinárias. E talvez seja justamente essa humanidade silenciosa que mantém sua história viva, sempre pronta para ser revisitada. Um lembrete de que o mundo, por mais previsível que pareça, é capaz de produzir eventos que desafiam lógica, estatística e entendimento. E assim, sua história continua ecoando como um sussurro vindo do passado, convocando novas gerações a refletirem sobre o inexplicável. À medida que os estudos avançavam, tornou-se claro que sua história não sobrevivia apenas pela estranheza dos fatos, mas pela força silenciosa com que ele atravessou cada momento. Não havia em seus registros qualquer traço de revolta ou tentativa de se transformar em símbolo. Havia apenas a consciência tranquila de quem viveu o improvável. Essa postura serena ampliava ainda mais o fascínio que seu caso despertava, pois contrastava com o peso brutal das experiências que enfrentou. Era como se tivesse aceitado, desde cedo, que algumas vidas caminham por trajetórias que não seguem linhas previsíveis. E essa aceitação silenciosa se tornou um componente essencial para compreender o impacto emocional de sua história. Impacto que ecoou, por décadas, transcendeu fronteiras e permaneceu vivo mesmo quando o mundo parecia disposto a esquecê-lo. Documentos posteriores mostraram que ele viveu seus últimos anos em tranquilidade, longe da exposição, em uma rotina simples e discreta. Os vizinhos lembravam dele como um homem reservado, porém gentil, alguém que carregava um olhar distante, como se conversasse com memórias inaudíveis. Nunca contou sua história por completo, nem buscou reconhecimento ou glória por ter escapado 3 vezes da morte. Preferia cultivar silêncios longos, interrompidos apenas pelo som do vento, atravessando as janelas de sua casa modesta. Talvez porque soubesse que qualquer explicação
seria insuficiente para capturar tudo o que realmente viveu. E assim, sua vida avançou em passos lentos e firmes, até desaparecer do mundo tão discretamente quanto havia sobrevivido a ele. Após sua morte, pesquisadores revisitariam seus arquivos uma última vez, buscando entender o que havia sido tão especial naquele homem comum. Descobriram cartas antigas, rascunhos e pequenos objetos que revelavam uma vida simples, marcada por gestos humildes e um cotidiano sereno. Nenhum item oferecia respostas, mas todos transmitiam uma paz profunda, quase como se ele tivesse encontrado o equilíbrio entre suas memórias e seu silêncio. Aqueles documentos finais reforçaram a ideia de que seu mistério não estava nas execuções, mas na força com que escolheu seguir vivendo após elas. Uma força discreta, mas poderosa, capaz de transformar um caso militar em reflexão humana. Uma reflexão que atravessou décadas e continuava a brilhar como uma pequena chama no vasto escuro da história. Com o tempo, seu nome passou a representar mais do que um sobrevivente. Tornou-se um símbolo da complexidade e da imprevisibilidade da vida. Professores citavam seu caso como exemplo de coincidências extremas, enquanto filósofos o viam como metáfora para a resistência silenciosa da existência humana. Em museus e documentários, sua história era sempre contada com a mesma combinação de perplexidade e respeito. Nunca como um espetáculo de horror, mas como uma narrativa sobre limites invisíveis que moldam a vida. Limites que não entendemos, mas que às vezes revelam o quão frágeis e ao mesmo tempo resilientes podemos ser. E é essa resiliência silenciosa que transforma sua trajetória em algo maior do que um simples registro militar. Hoje, ao revisitar sua história, encontramos não apenas um relato extraordinário, mas um convite para contemplar a forma como o destino opera em suas margens mais sutis. Um convite para atravessar o tempo e observar um homem que, por 3 vezes, tocou o limite final e retornou. Não como herói, não como lenda intencional, mas como testemunha involuntária do improvável. Sua vida nos lembra que por trás de cada evento inexplicável há uma história humana simples, silenciosa e profundamente real. Uma história que continua viva não porque entendemos, mas justamente porque não conseguimos compreender. E talvez seja isso que a torna tão poderosa. Ao contemplarmos sua jornada, somos levados a refletir sobre os próprios mistérios que permeiam nossas vidas, invisíveis, porém presentes. Sobre as chances improváveis que cruzamos sem perceber, e sobre os caminhos que se abrem, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. A história desse soldado não oferece respostas, ela oferece perguntas. Perguntas que ecoam além das trincheiras, além do tempo, além da lógica. E é esse eco que continua a nos acompanhar enquanto revisitamos os fragmentos de sua memória. Fragmentos que permanecem vivos, pulsantes e eternos. No fim, o que resta não é o espanto de suas 3 sobrevivências, mas a profundidade de sua humanidade silenciosa. Uma humanidade que resistiu à morte não com força, mas com a simples insistência da vida. E ao acompanharmos sua história até aqui, percebemos que ela é menos sobre tiros e mais sobre a inexplicável persistência do existir. Uma persistência que, às vezes, desafia tudo o que acreditamos saber. Uma persistência que transforma um soldado comum em uma história extraordinária. Uma história que continuará sendo contada enquanto houver quem busque compreender os mistérios que nos cercam. E assim, encerramos este relato, caminhando junto dele pela fronteira tênue entre o real e o inexplicável. Uma fronteira que ele atravessou 3 vezes, retornando sempre com o mesmo silêncio profundo no olhar. Um silêncio que, até hoje, continua a nos observar através das páginas da história, convidando-nos a olhar para o desconhecido, não com medo, mas com fascínio. Porque algumas vidas existem para nos lembrar que o impossível às vezes acontece. E que, quando acontece, deixa marcas que jamais desaparecem. Esta é a história do soldado que sobreviveu a 3 execuções. Uma história que desafia a lógica, resiste ao tempo e continua ecoando. Não para ser explicada, mas para ser contemplada. Um enigma vivo transformado em memória eterna.
Um lembrete sobre a fragilidade da vida e sua surpreendente insistência. Um convite para refletir, questionar e, acima de tudo, admirar o inexplicável.